Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero agradecer a todos vocês que todas as manhãs de domingo nos prestigiam com a audiência. E, mais uma vez, sempre lembrar que a gente está gravando com o auxílio da internet, com o auxílio do streaming, devido às condições da pandemia, a gente não está podendo trazer convidados aqui no estúdio, e por isso a gente está aproveitando essa ferramenta de internet para não deixar de ter conteúdos inéditos aqui para vocês. Os nossos convidados de hoje a gente vai falar sobre família, vamos falar sobre religiosidade também, e vamos falar sobre o êxito familiar, sobre coisas felizes, alegres, eu acho que tem tudo a ver com o momento, com um casal daqui de Marabá, um casal de marabaenses muito querido, e que eu acho que vai ser um ótimo bate-papo, tá? Então vamos trazer aqui para a tela os nossos convidados, que são os pastores Amarildo Coelho e Adalgisa Coelho. Bom dia, Amarildo, bem-vindo. Ô, Patrick, bom dia. É uma satisfação muito grande estar com você no programa Observadores, um programa excepcional e que tem um apresentador também excepcional, tá bom? Admiro muito você, sua família. Você é suspeito pela nossa amizade. Mas o que eu falo é uma verdade mesmo, tá bom? Você é uma referência e tem feito realmente um trabalho fantástico na nossa cidade. Eu que te agradeço, obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco. Adalgisa, bom dia, que bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui para a gente bater um papo, a respeito desse assunto que é tão importante, tão relevante nesses dias. Certo. Gente, eu explicava para a Adalgisa, Marildo, que há muito tempo eu queria poder fazer uma edição do Observadores, nós estamos 5 anos do programa, e eu queria, é óbvio que eu já trouxe aqui vários pastores, a gente já falou sobre religião em vários momentos, mas eu acabo, durante o ano, acabo tendo mais coisas sobre Igreja Católica, padres, bispos, às vezes falando sobre Síria, alguma coisa assim. E eu queria muito, e vocês estão me ajudando a realizar esse sonho, de poder trazer para cá um bate-papo um bate-papo que tivesse a ver também com religião, mas nesse âmbito familiar, Vocês hoje, dia 18, estão completando aí 35 anos de casamento, de um feliz casamento. Sim. E é óbvio que não existe casal perfeito ou relacionamento perfeito, essa romantização que a gente diz que é muito criada, Porém, eu creio que existe a família perfeita, o plano familiar perfeito, e é aí que eu vejo vocês muito dentro disso, o êxito da família, o êxito do casamento, e a nossa intenção aqui hoje é comemorar isso, comemorar junto a vocês esses 35 anos, e utilizar também a família de vocês como um exemplo do êxito familiar que tem como uma base profunda também a religiosidade, a religião, o trabalho e a vida de vocês dentro da Igreja Assembleia de Deus, da qual vocês são membros e são pastores da igreja. Então, eu queria então também citar aqui a Igreja Assembleia de Deus, mandar um abraço ao nosso amigo pastor Salles, que é o presidente da Assembleia de Deus Missão, que com certeza está nos assistindo também, meu amigo, pastor Salles. Vamos falar sobre ele lá no finalzinho, lá no terceiro bloco a gente vai falar bastante sobre o trabalho de vocês dois dentro da igreja. Eu queria pontuar que vocês não estão aqui representando a igreja, óbvio, nós viemos aqui hoje para falar da família de vocês, mas isso não está fora do contexto do trabalho de vocês dentro da igreja, a gente também vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria primeiro saber dos dois individualmente, Primeiro a Adalgisa, por favor. O que contribui mais, Adalgisa, para um casamento longevo, que você atribui o êxito desses 35 anos de parceria e de união conjugal, você e o Amarildo? Olha, Patrick, assim, juntos, a gente tem 38 anos, porque foram 3 anos de namoro. A gente nós namoramos 3 anos e depois a gente casou, então 35 anos de casados.
em primeiro lugar, Deus, né? O favor do Senhor. Se você me perguntasse assim, quais os passos, né, que você tomou, que vocês tomaram para que esse relacionamento desse certo, eu não saberia te dizer, assim, concretamente, tipo, 10 passos eu segui para que esse relacionamento desse certo, né? Em primeiro lugar, o favor do Senhor na nossa vida, em primeiro lugar, Deus. Mas a gente também, Patrick, nesse relacionamento, a gente quer que ele dê certo. Acho que primeiro item para que um casal dê certo é querer que esse relacionamento dê certo, porque todo relacionamento, eu acredito que ele precisa ser trabalhado. Olha, nenhum relacionamento ele vem pronto. Às vezes os casais, eles têm uma ideia errada de achar que vão casar e aí vai ser tudo às mil maravilhas, já está tudo pronto. Assim também eu comparo com o relacionamento de filhos. Quando o filho nasce, o relacionamento ele não está pronto. Ele precisa ser trabalhado também. E esse trabalho que a gente fala, essa construção, ela é no dia a dia. Não tem como você, vou fazer um curso, né, de relacionamento conjugal, um curso para ensinar a educar os filhos, e você acha ali que vai sair prontinho para isso acontecer. Não, essa construção ela é diária. Certo. Marildo, e você? Como é que você vê? Patrick, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, ao meu bondoso Deus, porque, como a minha esposa falou, é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Há uma passagem na Bíblia que o grande sábio Salomão, ele diz o seguinte, que aquele que encontrar uma mulher achou a benevolência de Deus. Então, nós compreendemos que ter uma companheira, uma amiga por longos anos é ter encontrado, sim, a bondade, a benevolência e o favor de Deus. O que minha esposa falou é a verdade. O casamento é uma construção. Há um pastor muito famoso no Brasil, pastor José Gonçalves, e ele usa justamente essa frase, dizendo que o casamento é uma construção para toda a vida. O problema que eu creio de muitos casais é que, por não entenderem isto, qualquer problema que surge, já quer desistir, já quer tomar o rumo do divórcio, que é bem mais fácil, claro, né? É bem mais fácil você fugir de um relacionamento, de um desafio, procurando um divórcio. Mas o que é lindo, o que se torna maravilhoso, é você enfrentar todos os desafios, todas as situações difíceis, porque são dois mundos, Patrícia, a gente sabe. O que eu, durante a minha vida, adquiri de conhecimento é diferente do que a minha esposa adquiriu também até chegar à idade do casamento. Então, ela adquiriu muitas informações, eu muitas informações, e quando a gente se une no amor, deve haver, então, essa administração das informações que alguns palestrantes fazem, que é das bagagens que nós trazemos do seio familiar, tá certo? Quer dizer, ao longo de uma jornada com os pais, a gente adquire uma cultura, hábitos, e quando se une à mulher amada, da mesma forma a mulher se une ao amado da sua vida, então deve ter essa administração para que tudo dê certo na continuidade. Gostei da forma que os dois justificaram esse sucesso, né, da união conjugal de vocês até hoje. E eu até quero aproveitar e colocar umas imagens aqui na tela, Marido, que eu combinei com a Dalgisa. Então vamos jogar aqui. Já está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Ainda não apareceu. Espera aí. Vou colocar aqui agora. Olha. Tá aí os dois, né? Olha, o que não falta, inclusive, até quero te parabenizar, Dalgisa, porque eu acho que o Marildo deve ser um pouco mais avesso à tecnologia, né? Mas ele já tem lá o Instagram dele, tem as fotos lá, tem muita coisa. Não tanto quanto você, mas ele tem muita coisa. E tem muita foto do casal, muitas fotos de vocês, mas eu acho que essa aqui, eu escolhi essa aqui para representar, porque vocês estão no ambiente da igreja, que eu sei que é um ambiente muito importante para vocês, né?
vocês são um casal de liderança dentro da igreja, né? E eu escolhi essa foto aqui, espero não ter errado na escolha, viu, Amarildo? Oh, foi fantástico, Patrick. Acertou. Inclusive, acertou. Inclusive, o nome que está sobre nós é a razão de tudo isto, né? Verdade. Jesus. Sim, É a isso razão aí. desse amor, né, prolongado, que vai se prolongar, isso em nome de Jesus Cristo, até a nossa Amém. velhice, né? Amém. Deixa eu entregar uma coisa aqui, Amarildo, que a Dalgisa foi minha professora de português, né? Sim, eu E sei, eu sei. se eu acho ela tão jovem hoje que agora eu começo Opa! a pensar que ela devia ter 16 anos quando ela foi minha professora. Porque você não envelhece, os dois têm o mesmo rosto de quando eu conheci. E a Dalgisa, que até que era em nome da Dalgisa, né? Parabenizar todos os meus professores, que eu tenho um enorme orgulho. Todos foram fundamentais na minha vida e hoje eu que trabalho numa área afim, né? Trabalho como jornalista, então a área da língua portuguesa foi fundamental na minha formação e você faz parte disso, Dalgisa, embora fosse muito nova na época, mas Muito também foi um dos meus mestres importantes na minha vida. Foi um momento muito importante para mim, assim, hoje eu vejo muitos dos alunos, meus ex-alunos, né, profissionais atuantes na cidade, você é um deles, Patrick, você é daqueles alunos que são eternos alunos, né, são onde me encontram, oi professora, você, seu irmão, né, o Jorge, né, onde me encontra, Sim, professora, e para mim, assim, participar desse processo da tua construção, assim, como pessoa, né, como cidadão, como profissional, assim, é um prazer muito grande, sabe? Você vê hoje no que os seus alunos eles se transformaram, né? No que hoje eles são, né? E você sim. mais ainda pela relevância do teu trabalho, né? Aqui em Marabá, eu me sinto muito Te, agra orgulhosa. te agradeço, mas volto a dizer para a turma de casa que esses dois são suspeitos porque pela nossa amizade. Verdade, Ah, verdade. mas é verdade, Vo- Patrick, isso não somente nós, a própria Uhum. sociedade reconhece sim o trabalho desenvolvido pelo seu pai. Inclusive, seu pai me viu ainda adolescente, viu, Patrick? Não sei se você sabe disso, né? Sim, sim. Meu Me viu pai morou adolescente lá, morou com vocês praticamente, né? sim, justamente, uma Na, amizade na- no, consolidada, né? no Um grande período de amigo. chegada dele a Marabá e foram amigos como vocês, como a família de vocês, que ajudaram a adaptação dele quando ele aqui chegou, né? Sim, justamente. Inclusive, É, elogios por parte aham. da minha esposa nunca faltou com relação a você e seu irmão, viu? Verdade. No que Ah, diz respeito ao é, estudo, né? À Patrick, educação, é, respeito, né? eu agradeço. você fazia poemas, ainda faz? Parei. Eu acho que eu virei um adulto chato, viu, professor? Mas vou voltar. Belíssimos Vou poemas, voltar. belíssimos. Eu acho que a correria do dia a dia me tirou um pouco desse lado poeta. Mas voltando aqui a vocês, né? Eu estou apresentando vocês, né? Que são o motivo da nossa entrevista aqui hoje. E a Dalgisa me deu licença da gente utilizar essas duas imagens aqui que mostram vocês no seio familiar, né? Vocês aqui com os filhos. Sim, Aqui na primeira foto, vocês dois com os três filhos, no ambiente da igreja também, né? Sim, sim. Vocês tiveram essa felicidade também de conseguir criar os filhos dentro da igreja, dentro da tradição familiar da igreja, né? E aqui a gente tem um outro momento que é vocês ali no momento relax, né? Num restaurante da cidade, em alguma comemoração familiar, e tá aqui acrescido da nora aqui, da namorada do Aleph, né? Os filhos são o Sim. Aleph, o Amarildo Júnior e a nossa querida Patrick, Késia, né, que é analista de sistema. Fala um pouquinho dos filhos de vocês aí, que eu sei que vocês adoram falar disso. Eles fala em amor são primeiro. maravilhosos, viu, Patrick? São maravilhosos. E aproveitando até esse momento que o programa está voltado para a família, o diálogo é uma coisa importante, Patrick. Você sabe disso que as gerações passadas, elas trabalharam um pouco a educação, mas com uma disciplina no que diz respeito a bater no filho quando fazia alguma coisa. E nós passamos por isto, né? Era a maneira como eles sabiam educar.
nós temos partido assim muito para a questão do diálogo. Sempre houve diálogo, desde a meninice deles, a infância, a adolescência, até hoje. Os nossos filhos já crescidos, mas a gente sempre conversa, não há aquela conversa de contenda, de conflitos, pelo contrário, sempre apaziguando, sempre conversando, de modo que os meus filhos, eu louvo a Deus pelo respeito que eles devotam a nós, até mesmo horário, Patrick. Só para você ver, Patrick, já adultos, mas quando eu digo para eles, olha, até meia-noite quero vocês em casa. Às vezes eu determino 11 horas estejam em casa. E eu louvo a Deus, Patrick, que quando eles querem passar um pouquinho, eles ligam, pai, eu posso ficar aqui mais 15 minutos? Ok, tolerância, 15 minutos. Mas isso é bom, sabe? Porque eles foram educados dessa maneira e há um respeito muito grande por parte deles. E eu atribuo tudo isso, Patrick, eu tenho que atribuir sempre a Deus, sabe? A bondade de Deus, os princípios morais, os princípios religiosos, né? Que contribuem muito para que haja uma educação como esta. Sendo que hoje em dia, né, Marildo, a Kézia é uma mulher casada, já está aí com a sua própria família, não é isso? Sim, já casada, com sua família, mas sempre que a gente precisa dar uma orientação, ela está sempre muito atenta, né, para ouvir e para colocar em prática, né, as nossas orientações. Certo. Adalgiso, já que o Amarildo falou dessa parte afetiva, apresenta para a gente os teus 3 filhos, fala deles aí, da profissão, o que eles estão fazendo hoje da vida, vai lá. Olha, vou pela ordem, né, decrescente. O Aleph, né, ele é formado em Engenharia de Minas, mas ele passou num concurso, né, e ele trabalha, né, ele é concursado hoje numa outra área, né. A Anne Kézia, ela é analista de sistemas, né, ela trabalha numa empresa, numa siderúrgica, né, aqui em Marabá, e o Amarildo Júnior, ele é do Exército, né, ele fez a Escola de Sargentos do Exército, e ele exerce lá em Salvador. Estivemos lá agora em janeiro com ele, passamos uns dias. Me permite citar a empresa que a Kézia trabalha, porque inclusive é patrocinadora aqui do meu programa, que é a Sinobras. Nós temos muito orgulho de ter a Sinobras como parceira aqui do nosso programa. E orgulho também da Sinobras ser uma empresa de alto nível que está aí produzindo, né, aqui em Marabá, orgulhando a nossa cidade, né, a principal siderúrgica no modelo que ela trabalha no norte do país e fica aqui na nossa cidade e empregando marabaenses, né? Porque quem sabe, de repente, sem uma Sinobras da vida aqui, a Kézia, de repente, não estaria precisando estar fora da cidade para estar exercendo a profissão dela com maestria, né? Então, nesse ponto, queremos também comemorar o advento dessa indústria aqui na nossa cidade. Sim, a Sinobras, ela tem sido uma bênção na nossa família, né? E a Kézia, ela era estagiária ainda, entrou como estagiária, ela estava ainda cursando, né, na faculdade, e ela entrou e foi efetivada, né? E esse trabalho tem sido uma bênção. Ela já tem mais de 10 anos lá. Sim. Foi bem assim. Eu quero aproveitar, Patrick, acompanhei a trajetória dela lá. Eu quero aproveitar para também falar da Sinobras. Tem sido assim uma bênção para a nossa cidade, não é? A maneira como eles administram o que diz respeito aos funcionários, aos colaboradores, né? E até mesmo nesse período de pandemia, onde a grande expectativa era de um desemprego muito grande, mas a Sinobras tem administrado, assim, como você falou, com a maestria e sempre beneficiando os seus funcionários, né? Então, está de parabéns essa patrocinadora do seu programa. Certo. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, o primeiro intervalo aqui do nosso programa de hoje. Destacando para você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o casal de pastores Adalgisa e Amarildo Coelho, falando sobre o êxito da vida familiar, calcada numa dedicação religiosa, calcada num propósito, né? E a gente está aqui hoje comemorando, aproveitando o ensejo aí dos 35 anos de matrimônio desse casal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT.
Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento: Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. E hoje a gente está falando aqui sobre família, né, aproveitando um casal evangélico, um casal de pastores da Igreja Assembleia de Deus Missão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre igreja também. Mas hoje a gente está dedicando aqui a falar sobre família, ao êxito do projeto familiar, muito bem representado aqui por esse casal. Novamente pontuando que a gente não está fazendo uma ode aqui a casal perfeito, família perfeita, lógico, todos têm seus problemas e dificuldades, né? Mas a gente está aqui comemorando o êxito, como eu falei, do projeto familiar, e a gente vê nesse casal aí muito essa característica. Falamos aqui, apresentamos a família, né? Falamos aqui bastante no primeiro bloco, falamos bastante aqui sobre como vocês têm conduzido a formação dessa família. A Marilda até entregou aí que os filhos até hoje, né, obedecem até a sugestão deles sobre o horário para chegar em casa. Mas vamos seguir nessa linha. Eu quero colocar aqui, Adalgisa. Conta pra gente da vida militar do Amarildo Júnior. Olha, o Amarildo Júnior é sargento, né? Ele fez a escola de sargento do Exército, e o primeiro local que ele trabalhou foi em Brasília, né? Ficou em Brasília, lá no comando, né, do Exército. Ele é da área de comunicações, inclusive até para escolher essa área, né? Ele conversou com o tio dele, que é major do Exército, Luciano, meu irmão, e Sim. ele pediu orientações, né, para o tio dele, que área ele deveria seguir, né? E o tio dele orientou, e ele seguiu a orientação do tio. Ele é um menino, o Amarildo Júnior, que ele sempre conversa conosco, ele pede orientação para o tio dele em relação à carreira militar, ele pede orientação para nós como assim, pais sobre a vida cristã. A gente teve com ele agora, que agora ele foi transferido para Salvador no início do ano, ele sempre senta conosco, pai, mãe, ele gosta de reunir nós dois, né? Ele não gosta de repetir a informação, assim, ele Sim. reúne os dois. Aliás, os nossos filhos são assim, eles vêm conosco, ele não fala primeiro para um, depois para outro, não, ele reúne nós dois, eles reúnem, né, nós dois. Ah, E que aí, legal. eles reúnem, e aí pede um direcionamento, né? A gente, Sim. Patrícia, a gente sabe que agora eles são adultos, né? Antes que eles eram assim, jovens, adolescentes, a gente determinava algumas coisas para eles. Hoje não, a gente respeita essa questão deles serem adultos e a gente dá alguns direcionamentos e cabe a eles seguir ou não. E a gente respeita essas decisões, né? E a gente entende que eles precisam das decisões deles, né? Sofrer as consequências também, né? Das decisões deles, né? E os êxitos também. E o Amarildo Júnior, ele sempre senta conosco, assim, mãe, pai. E agora a gente sempre faz chamada de vídeo, né? Pelo WhatsApp. Agora tem essa ferramenta Tem maravilhosa, essa né, que ferramenta. aproxima. Exatamente. E aí a gente... Sim, pode falar. Amarildo, foi Sim. surpresa para ti essa vocação dele, esse interesse dele pela carreira militar, ou ele já demonstrava isso na adolescência também? Bom, eu vou falar de forma resumida, Patrick. O Júnior, devido à altura, devido ao vigor que ele tem, o desejo dele era ser um jogador de futebol. Ele chegou aí a Recife, eu acho que ele tinha uns 16 ou 17 anos, eu tenho um irmão que mora lá, que para fazer um teste, né? E eu permiti, como a Dalgisa falou, a gente respeita, né? Dei apoio. Quando ele estava lá, quase um mês, foi quando eu resolvi ligar para ele e falei, Júnior, não é tão fácil como você pensa. Agora, existe uma outra opção. Qual a opção? Eu falei para ele, disse, olha, o Exército Brasileiro, eles trabalham também essas competições no esporte, tanto em termos de Brasil, como em termos internacionais. E você, de repente, poderia colocar no teu coração essa segunda opção. Interessante, Patrick, como nós estávamos indo para São Paulo e convidamos ele para ir com a gente. Então, ele veio de Recife e fomos para São Paulo. E conversamos bastante. Foi o momento em que entrou o tio dele, que é major do Exército. O Luciano estava indo para o Rio de Janeiro fazer um curso
dentro da área militar, e convidou o Júnior: você não quer ir comigo, passar pelo menos um mês para me ajudar, até eu possa me estabilizar e você volta? Ele foi. Quando ele chegou, eu creio que andando com o tio e vendo como é o Exército, ele ligou para mim e disse: pai, eu queria fazer o cursinho para então fazer o concurso do Exército. Eu disse: pronto, filho. E eu vou estar sempre, Patrick, agradecendo a Deus, né? Que é a bondade de Deus. Ele fez esse concurso, passou, e a partir daí ele nem lembrou mais de futebol. Ele joga, ele pratica o esporte dentro do Aham, Exército, mas esqueceu. Ele disse sim. para ele que o mundo da comunicação é tão agradável que ele esqueceu de ainda querer ser jogador de futebol. Amarildo, você vem de uma família tradicional dentro da Igreja Assembleia, né? Sim, Desde a tua mãe, né? Da minha saudosa amiga Dona Raimundinha, e a família toda sempre esteve envolvida com isso. Vocês são da raiz da igreja aqui, né, na cidade, né? O quanto isso seria até redundante eu te perguntar o quanto isso tem interferência na tua vida hoje, né? Você foi criado dentro da uhum. igreja, né? Sim, Mas, sim, sim. enfim, como é que você vê essa mudança de gerações, né? Desde dos teus pais até a tua geração com a Dalgisa também dentro da igreja e agora os filhos também. Patrick, quando eu nasci, a minha mãe estava dando os primeiros passos na vida cristã. E Sim. ela realmente se dedicou, se entregou de coração, não é isso? E a partir daí ela passou a nos orientar, a nos dar orientações. Não foi aquela coisa imposta. A minha mãe, embora Uhum. não tenha sido uma mulher de estudo, ela fez, na nossa época era considerado primário, não é? Mas ela não teve esse estudo, essa formação, mas foi uma mulher que soube lidar com a vida cristã, sem impor, sem exigir, mas orientando. Isso contribuiu muito para a minha vida moral e espiritual. Eu tive assim um coração muito aberto, a mente muito aberta para entender a palavra de Deus, os ensinos relacionados à palavra do Senhor, a palavra de Deus. E isso contribuiu muito para o meu crescimento, para a minha maturidade, para compreender a vida. E quando me casei com esta mulher maravilhosa, que a partir de agora eu vou começar a elogiar minha esposa, tá bom, Patrícia? Certo, Essa mulher justíssimo. maravilhosa e fantástica, Uhum. né? Ela Isso é também já normal, viu? estava, Esses elogios. ela também já Suspeito estava, também, né, Dalgisa? Suspeito. ela também já estava na igreja, tocava na banda de música. Então tudo isso veio a somar para que os nossos filhos também tivessem esse mesmo princípio, os princípios cristãos que nos ajuda no que diz respeito à vida, ao respeito, ao relacionamento, enfim, a estar dentro de uma sociedade de uma forma assim justa, de uma forma reta, com Então, educação, com princípios, já que você assim tá por falando diante. de música, Amarildo, olha aí, ó, vocês aí no relacionamento com a música também tem isso dentro Eles da igreja, também. né? Conta aí pra Sim, gente, sim, Dalgisa. sim. O Patrick, Todo mundo toca, todo mundo canta nessa família? Aqui em casa todo mundo sim, toca, todo mundo canta. sim, sim, todos eles cantam. Os filhos, né? A nossa geração de músicos começou com a minha família, né? Nós éramos da banda de música, eu, meu irmão e minha irmã, né? A nossa banda de música aqui na igreja, chamada Doxologia, nós tocamos mais de 20 anos lá. E eu saí, assim, porque a gente saiu para pastorear outra congregação, né? Então não tinha como mais nós estarmos lá na Marabá Pioneira. Mas o Amarildo começou a ensinar os nossos filhos música. Os nossos filhos tocam mais de um instrumento, né? Por exemplo, a Anikésia toca violão, ela toca teclado, né? E flauta transversal. São instrumentos bem diferentes, né? Mas ela toca. O Amarildo Júnior também toca mais de um instrumento, o Aleph também. Então, assim, esse dom da música, né, que as pessoas chamam, né, ele está no sangue da família, né, tanto da minha família Uhum. quanto da família do Amarildo. E todos eles cantam. O Aleph é que não é muito assim de cantar, mas ele tem uma voz boa também, afinada. Eu Tá também, certo. assim, eu não sei mais, eu acho que se eu pegar um instrumento hoje, eu não sei mais tocar, né? Já tem muito tempo, tem mais de 10 anos que eu estou sem tocar.
Mas eu ainda canto um pouquinho, né? Esse cantar eu ainda É, canto. canta bem, E Patrick. Amarildo, você, Canta muito você é bem. maestro também, né? Sim, Patrick, eu tive a oportunidade de tocar também na banda de música. É onde entra também a contribuição da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Ela investe muito no aprendizado, no ensino musical. E nesse contato com a música dentro da igreja, então eu descobri esse talento que eu tinha, tive a oportunidade de trabalhar, de tocar na banda de música, e a partir daí aprendi também a trabalhar os instrumentos de uma banda e fui convocado, chamado, aliás, convidado pela irmã Júlia, você conhece a professora Júlia, da Conheço. Casa da Cultura, não é isso? Foi minha professora também. Pronto, é uma mulher fantástica. E ali na Casa da Cultura nós tivemos, então, a honra de dar início à banda de música que hoje existe. E eu creio que você conheceu também aquele trabalho lá, ali no Amapá, no bairro do Amapá, a Fundação Cristã, da Sim, Márcia Paz, não é isso? E aquela banda isso, também eu por tive a muitos oportunidade de anos. fundar também aquela banda de música. Só deixei a Ah, área que maravilha. musical, assim, em Aham. termos de ensino, por causa da vida pastoral, né? Mas na igreja eu continuo tocando teclado, violão, o que, Uhum. aquilo que eu tenho oportunidade de fazer, eu faço dentro da área de música. Certo. Pessoal, eu vou encerrar esse bloco para a gente ganhar os minutos que a gente avançou no bloco anterior, né? A conversa estava tão boa que a gente acabou avançando no tempo aqui do intervalo. Eu quero novamente, quem ligou a TV só agora, destacar que a gente está recebendo aqui hoje o casal de pastores Amarilda Dalgisa Coelho, que hoje está comemorando 35 anos de união, né, de feliz união conjugal, e a gente aproveitou esse aniversário deles e pegamos uma carona para falar aqui hoje sobre o êxito da vida familiar, sobre família e sobre família cristã. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo, aqui no SBT. Agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham. Eu quero lembrar que os nossos programas ficam sempre à disposição no YouTube, tá? Então, também esse aqui, a partir de terça-feira, estará à disposição no YouTube. É só procurar lá, Observadores Marabá, que vocês vão encontrar esse e outros programas anteriores para vocês recorrerem, poderem reassistir os nossos bate-papos das manhãs de domingo. Hoje é aniversário desse casal que está aqui comigo, 35 anos de união matrimonial do Amarildo e a Dalgisa Coelho, são pastores da Assembleia de Deus Missão, e eu quero justamente nesse bloco, a Amarildo e a Dalgisa, falar sobre o trabalho de vocês dentro da igreja, né, sobre a vida de vocês dentro da igreja. Marildo, já são quantos anos como membro, nem vou perguntar que é desde sempre, né, mas como pastor da igreja já são quantos anos? Olha, Patrick, agora nesse momento entra a figura do pastor Salles, né? Ele está em Uhum. Marabá há 18 anos e logo que ele chegou, ele já me conheceu e me convocou para pastorear. Então, estou há 18 anos ao lado dele, ao lado de muitos pastores, desenvolvendo esse trabalho pastoral em Marabá. O pastor Salles ele é uma pessoa que ele dá muitas oportunidades. Ele não fica assim prendendo o talento de alguém. No momento que ele observa que alguém tem um talento que pode desenvolver e contribuir no trabalho da igreja em Marabá, ele já convoca e já dá oportunidades, dá todo o suporte necessário para que se possa desenvolver um trabalho em termos de igreja. A igreja Assembleia, até algum tempo atrás, era a maior denominação, a Assembleia Missão, inclusive, né, era a maior denominação evangélica aqui em Marabá. Não sei se continua sendo. Tens ideia hoje de quantos membros são? Sim, Patrick, a Assembleia de Deus continua sendo, até porque nós temos hoje, o pastor Salles, ele mapeou o trabalho em Marabá, que nós temos cerca de 130 templos e mais 5 em fase de construção.
Nós temos aí aproximadamente cerca de 15 mil a 17 mil membros. Quando a gente fala de membros, a gente não atribui a crianças, adolescentes. Se for realmente inserir São membros crianças e ativos adolescentes, mesmo, aqueles que membros que estão na ativos, frequência da igreja, né? na frequência, né, como membros. Só para você ver a dimensão, 130 templos, você faz um cálculo que realmente é uma membresia muito grande em Marabá. Um trabalho desenvolvido assim pelo nosso pastor-presidente, eu posso falar que é um trabalho excelente que ele tem feito em Marabá, na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo aqui nesta cidade. Amarildo, bem rapidinho, antes de eu fazer uma outra pergunta para a Dalgisa, eu queria lembrar que a gente teve um núcleo original da igreja ali na Marabá Pioneira, né? Que aquele templo pegou fogo, né? A gente teve um infortúnio aí de um incêndio, né? Que graças a Deus não teve vítimas, foi durante a tarde, né? Era um domingo, eu lembro bem. Era um domingo à tarde, se eu não me engano. E daquele incêndio aproveitou-se para construir um outro núcleo, uma outra igreja. Demorou um tempinho, né? E a igreja ficou bem, até melhor, né? Ficou, embora a gente tenha perdido aquele laço, né? Aquele laço afetivo, né? Que tinha o outro prédio, mas a gente ganhou, inclusive, um espaço até maior de frente para a praça. Sempre tem esse laço afetivo. Foi um local onde eu me lembro, na minha infância, ali naquele local, era um templo bem menor. Depois foi construído aquele que pegou fogo. Mas foi um momento assim impactante para a igreja. O pastor Salles estava chegando em Marabá, então se tornou assim um grande desafio para ele. E na sua chegada, de repente aconteceu esse infortúnio. Mas ele é um homem assim muito paciente, muito tranquilo, e ele esperou o momento certo para adquirir aquele patrimônio, ficou até melhor, bem mais localizado. Você sabe que a 13 de maio é um tanto quanto assim um ambiente assim, morto, que não tem um fluxo, assim, um movimento muito grande. E já 5 de abril, em razão até da praça e de outras instituições que ali tem, veio então beneficiar aquele prédio, né? Ficou bem localizado, em um ambiente muito agradável, bem agradável. São quantos membros ali dentro hoje cabem? Aquele templo ele cabe cerca de 600 membros, 600 pessoas ali. É grande, né? É grande. Até porque tem a parte de baixo, tem a galeria também, não é isso? Então comporta um número muito bom de pessoas. Adalgisa, fala pra gente como é que está sendo aí trabalhar, né, a igreja nesse período de pandemia, né? Eu sei que vocês têm um trabalho muito forte com essa questão do núcleo familiar também, né? Como é que está sendo para vocês lidar? E a importância, né, também, até que a igreja tem uma grande importância nesse momento de pandemia, né? Porque a gente sabe que as pessoas trancadas em casa, né, toda essa situação, perdendo entes queridos, isso tudo tem afetado as pessoas psicologicamente. Eu sei que isso é uma preocupação tua. Sim, a gente tem uma preocupação muito grande, assim, o Ministério do Amarildo, né, porque o pastor é ele, né, eu sou auxiliadora dele, né, o ensino, a gente acredita que através do ensino, as vidas, elas vão ser transformadas, então, a nossa preocupação sempre é o ensino, sempre o nosso foco, né, na igreja é o ensino. Nós temos vários departamentos na igreja, de mulheres, né, de crianças, adolescentes, jovens, mas assim, o que nós somos muito atraídos é para a escola dominical, para o ensino, para os cultos de ensino, porque é a educação, né, realmente, né, Patrick, que ela muda, ela transforma as pessoas, né? Então a gente tem procurado mais ainda, né, depois da pandemia, né, tudo que a gente está vivendo no ensino. Nessa foto aí... Coloquei aqui na tela, né? Sim. Aqui já está nos 30% essa imagem, não? Sim, já sim. Já está com distanciamento. Isso aí foi quando houve um relaxamento, né, em relação à quantidade foi quando a gente podia colocar 50%, né, de pessoas. Tá, isso. Aí, só deixar isso bem claro para quem está olhando aí, a gente colocou essa foto só para simbolizar, né? Vocês estão ali de máscara, né? O distanciamento maior entre as cadeiras, mas como a Dalgisa pontuou aí não é na cota dos 30%, é quando podia 50%, né? Alguns meses atrás. Essa é a congregação que o Amarildo está pastoreando agora no momento, né? É o que é chamado Templo Boas Novas.
E a gente sempre procura trazer profissionais. Essa pastora que está aí, a missionária Marta Marinatti, ela é psicóloga, né? A nossa preocupação agora na pandemia é justamente com o emocional dos irmãos, né? Com o psicológico dos irmãos. E a gente não procura trazer pessoas desvinculadas da área. A gente sabe da Sim. importância, né, de todos os profissionais. E ela, como Parabéns. psicóloga, né? Ela, como psicóloga, ela é que tem, né? Essa bagagem, né, para falar sobre o emocional, sobre o psicológico. E essa palestra foi muito boa, né, sobre as emoções, como lidar em tempo de pandemia, né, com as emoções, com a ansiedade, né, que é o que a gente está vendo, que as pessoas, elas estão muito ansiosas, né, Patrick, nesses dias. Sim, isso é uma grande verdade. Marildo, aqui, ó, Sim, essa imagem é do tempo que podia aglomerar, né? sim, Então, eu coloquei ela aqui para essa imagem, simbolizar, né? Que é óbvio, é um tempo que a gente tem saudade, né? E que com também para certeza. simbolizar esse espaço aí, que é um espaço que eu sei que ela tem ele é muito simbólico para a igreja, né? Porque é o templo central, né? Que está aí ainda em construção, cada templo ele está ganhando ali um tijolinho a mais, né? Mas eu queria que você falasse também Com sobre certeza. isso, sobre a saudade que vocês devem estar de poder reunir multidões, assim. Com certeza, Patrick. Isso aí é uma das grandes obras também do nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, e que muito tem alegrado a nós, membros, de fazer parte de um projeto tão grande como esse, né? Que eu creio que você lembra, antes dessa construção, era um terreno que ninguém dava valor, e o pastor Salles chegou, acreditou. Na época que ele foi comprar esse terreno, por parte de alguns irmãos, houve aquele pensamento pessimista de que ali era um local muito isolado, ainda não havia essa rodovia, a ampliação desta rodovia, mas ele acreditou. E hoje você vê como foi ampliada a rodovia, houve ampliação. Então, esse templo realmente demonstra o trabalho eficaz da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, junto com seus membros, né? Me chama muita atenção, Amarildo, como se consegue reunir ali multidão, né, de Sim, pessoas, mesmo sem nenhum luxo, né? Você vê que sim, né, ali verdade. o que nós temos ali hoje, né? O telhado e algumas benfeitorias que foram colocadas, que é o mínimo, né? Sim, Questão de som, isso tudo a gente vê que é coisa de primeira, mas não é um prédio acabado ainda, e mesmo não tendo nenhum tipo de luxo, central de ar nem nada, as pessoas, os assembleanos fazem questão de atender todos os chamados, né, para grandes eventos ali, sim, o que demonstra um grande poder de mobilização da igreja. sim. Sempre que há uma convocação, algum evento, congressos, cruzadas, sempre diante de uma convocação, os nossos pastores, nós temos também, Patrick, cerca de 130 pastores, cada um em um templo. Então, sempre que há uma convocação do pastor Salles, eles estão sempre dispostos a atender, a convocar os seus membros, as suas ovelhas, e as ovelhas, como sempre, com alegria, fazem festa, celebram. É sempre um prazer para todos estarem na casa de Deus, louvando ao Senhor. Então, já que a gente falou bastante aqui do pastor Salles, sai ele aqui, né, em segundo aqui na foto, do lado da Dalgisa, que Sim, a gente quer mandar um abraço para ele, que hoje é aniversário, vocês me Sim. sopraram, hein, que hoje é aniversário natalício dele, não é isso? 68 anos ele está completando, Patrícia. 68 anos com E essa cara de 68 cinquentão, anos. né? Outro que também não Segundo, envelhece. você Novo. precisa ver a disposição. A gente que convive com ele, Patrícia, isso eu vou falar. Aham. Olha, eu estou com 58, nem parece, né? Estou com cara de Sim, gente. Mas a gente percebe assim a disposição dele, que tem hora que a gente não consegue segui-lo, entendeu? Tem hora que a gente tem que pedir assim, pastor, agora dar Verdade. uma aham. pausa, mas uma disposição fora de série. Você precisa ver, até porque, Patrick, ele chegou a ser presidente, vice-presidente e presidente também da Igreja Mãe, que está em Belém. Ali na Sim. Igreja Mãe, a igreja em Belém, ele chegou a ser vice-presidente do pastor Firmino, e durante um período que o pastor Firmino teve que se ausentar, ele, por 3 anos, foi presidente da igreja em Belém também. Então, ele tem uma bagagem cultural e espiritual muito grande e uma saúde fora de série para fazer a obra de Deus. Certo. Gisa, então vamos lá, já falamos bastante de igreja, eu quero voltar aqui para o casal, né, para a gente encerrar, né?
Aqui é o novo normal de vocês aí, né? Nos passeios do casal agora tem que estar de máscara. Vocês estão aí num ambiente que eu sei que vocês gostam muito. Porque se Muito. eu pegar aqui 100 fotos de vocês, 80 vão ser na orla. A orla, é Olhando um pôr do verdade. sol, dando uma passeada na orla. Vocês, como legítimos marabaenses, não fogem aí à regra, né, de sempre estarem ali nesse convívio com um dos maiores patrimônios que a gente tem, né, que é também agradecer a Deus por termos esse rio Sim. maravilhoso, esse sinal de vida, que é também a origem da nossa cidade, né? Estamos no mês de abril, que é o mês do aniversário de Marabá, e eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o que significa Marabá para vocês. Olha, Patrick, esse lugar e a orla ele é muito especial para nós. Nós começamos a namorar tomando banho na enchente, aí naquela antiga orla, antes da duplicação, né, que o prefeito Tião Miranda fez, nós tomávamos banho, né, com os amigos da igreja, e nós começamos a namorar aí na orla, né. E ela tem um significado para nós também, nesse sentido do nosso relacionamento. Mas é um local, assim, que a gente não abre mão. Quando tem feriado, né, às vezes dia de sábado, a gente procura estar lá, não importa. Às vezes a gente está assim, né, de manhã cedo, amor, vamos lá, vamos ficar um pouquinho lá, e a gente fica lá conversando, né, sentindo aquele vento, né, contemplando, né, aquela paisagem ali. A gente não cansa, né, realmente a gente está ali, eu acho que a maior parte do nosso tempo, assim, livre, a gente procura estar ali, né? É um local muito especial para nós. Tá aí. E você, Amarildo? A Marabá é tudo para nós, né, Patrick? Nós temos as nossas raízes aqui nesta terra e essa orla ela é muito significativa para nós e principalmente, Patrick, nesse momento de pandemia. A minha esposa ela sempre me estimulou a contemplar o belo. Ela, filho, nós precisamos contemplar o belo. Ela cita muito Augusto Cury. Ela diz que ele sempre fala que nós precisamos, né, como seres humanos, diante de tudo que nós vivemos, as aflições, os desafios, nós precisamos sair um pouco e contemplar o belo. Isso faz bem para a gente, renova a gente. Então, esse momento de pandemia, principalmente, embora haja restrições, mas é bom que as famílias possam ir até ali a orla e aproveitar aquela brisa tão maravilhosa, aquela paisagem tão linda, que realmente renova, né, e restaura a gente. Tá aí. Eu tenho visto muito de vocês também. Vocês estão podendo curtir agora a vida de casal, né? Agora os filhos criados. Então, Sim, vejo que vocês viajam muito, até para visitar lá o Amarildo Júnior, né? Quando ele estava em Brasília, eu vi que vocês foram bastante, curtindo bastante Bastante. a capital federal. Já vi fotos de vocês aqui em Campos do Jordão, curtindo sim. frio. Então, e ainda são um casal muito jovem, né? Então, já estão com esse. Também nesse ponto, vocês têm um êxito familiar incrível, porque já estão com os filhos aí, jovens adultos encaminhados, e vocês ainda muito jovens, podendo curtir bastante a vida de casal. É Com verdade. certeza, Patrick. 35 Curtir a anos já. maturidade, né? A maturidade, Sim, não é isso? Com sim. certeza. Nós estamos aí com 35 anos, estamos aí no meio da nossa jornada como casais, né? E quero que o Senhor me dê aí mais 35, e se Ou nós ainda mais, né? estivermos... vou completar. E se após mais 35 tivermos ainda com muito vigor, né? Eu quero renovar, como o pastor Salles fala, nós temos que negociar com Deus. Senhor, me dá mais 35, mais 35, e assim eu quero viver a minha vida toda com esta mulher maravilhosa, tá bom? Eu 35 também. anos Que legal. tem sido pouco para demonstrar o amor que eu tenho por ela. Preciso de mais 35 para demonstrar o tamanho do amor que eu tenho por ela. Marildo, que mensagem maravilhosa para a gente encerrar o nosso programa hoje. Eu quero te agradecer a Dalgisa por aceitarem o meu convite. Eu acho que a nossa tarefa está cumprida aqui, de contar essa história linda de vocês, essa história, um pouquinho, né? Porque, logicamente, é imensa a história de vocês, mas a gente tentou procurar contar um pouquinho dessa família feliz, alegre, que está tendo um êxito pleno no seu projeto familiar, que é calcado na vida cristã. Então, parabéns, muito obrigado por aceitarem, né, se expor um pouquinho, né, contarem um pouquinho da experiência de vida de vocês.
aqui para os nossos telespectadores. Eu estou até com os olhos aqui marejados, eu fico sinceramente emocionado, porque conheço a história de vocês e poder apresentar isso um pouquinho para as pessoas de casa, e sei que muita gente deve ter achado ótimo, ter achado lindo ter ouvido isso, me emociona também. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a Deus por nos permitir esse dia, nos permitir esse momento tão bacana e gratificante, e deixar um abraço para os dois, que vocês continuem aí nos inspirando e continuem também curtindo a vida de vocês, e tenham muito mais descobertas e vitórias na vida conjugal. Obrigado, Adalgisa. Olha, Quero Patrick, agradecer também. eu Pode agradeço falar. muito, agradeço muito. A gente não veio aqui passar a ideia de um casal perfeito, né, sem problemas, né? Patrick deixou isso bem claro o tempo todo. Mas eu quero dizer que a gente quer que o nosso relacionamento ele dê certo, né? Essa é assim, é o que a gente procura. Eu abro mão de algumas coisas, o marido abre mão de outras coisas, e a gente quer que dê certo o nosso relacionamento. E essa construção, ela é diária, né? Ela não é uma construção, não é uma decisão que a gente toma assim, tomei agora. Não, todos os dias, né? A gente quer que o nosso relacionamento ele dê certo, né? E colocando Deus também em primeiro lugar, né? Tá aí, Patrick, parabéns. muito Marildo. obrigado também, viu, Patrick? Muito obrigado por esse convite. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua Amém. família, tá bom? Eu quero aproveitar, Amém. Patrick, só para mais uma vez parabenizar o pastor Salles, tá bom? Que Deus abençoe a vida do pastor Salles, ele gosta muito de você. Quando eu falei para ele do programa de Sá, conheço o Patrick, excelente, um bom rapaz. Tá bom? Patrick, eu também quero parabenizar o pastor Salles, viu? Ele tem sido assim um pastor para nós dois, né? Desde que ele chegou aqui em Marabá, ele nos adotou, né? Ele tem assim cuidado de nós. Eu digo sempre para ele assim que ele é um visionário, né? Ele é vanguardista. Ele consegue ver além das situações, ele não se abala. Às vezes tudo está contra ele, ele não se abala. E isso é um referencial para mim, né? Como profissional, como mãe, como esposa, ele não se abala. Ele é uma pessoa assim que ele vê além das dificuldades. É por isso que ele tem chegado. O Senhor tem colocado ele em um local, né? Ele tem galgado algumas posições aqui na cidade, porque ele é essa pessoa que é determinada, né? E parabéns, pastor Salles. Deus continue, né, abençoando o Senhor e a sua casa. Que bom. É isso. Eu tenho certeza que com esses recados todos aí, ele vai estar nos assistindo também. Sim. Então, Marildo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dalgisa. Obrigado. Obrigada, Um abraço ao meu amigo pastor Salles. Tá? Obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. Espero que tenham se emocionado também e esse programa tenha contribuído para vocês, dessa história familiar tão bonita. E a gente está com o tempo estourado, né? Queria poder conversar muito mais com vocês, ainda teria aí pelo menos mais meia hora de perguntas a fazer, mas eu agradeço demais e me sinto feliz da gente ter conseguido fazer dar certo esse bate-papo aqui hoje. Obrigado, Dalgisa. Obrigada, Marildo. Obrigada, bom dia a todos. Deus abençoe muito. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de vocês que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo domingo. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.